Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre a medida provisória 927, publicada pelo governo federal na data de ontem. Essa medida provisória visa, então, trazer algumas medidas alternativas a serem utilizadas pelos empregados e empregadores nas relações de trabalho, nesse período de calamidade pública aí que foi decretada até 31 de dezembro de 2020. No primeiro momento, a gente já teve um impacto negativo dessa medida provisória, por conta do artigo 18 desta lei, que trazia a possibilidade de o empregador suspender o contrato de trabalho por até 4 meses, sem pagar salários aos funcionários. Isso causou uma comoção nas redes sociais, nos meios jornalísticos, e a gente já tem a notícia, nesse momento, vinda do próprio presidente da República, que esse item da medida provisória vai ser revogado. Então teremos que aguardar aí uma modificação dessa medida, se vai ter algum item novo sendo incluído ou não. Por hora, já sabemos que essa situação vai ser revogada. Pois bem, temos outras tantas situações que foram trazidas por essa medida provisória, outras tantas alternativas a serem adotadas aí pelos empregados e empregadores nesse período. Primeira delas, que a gente vai elencar para vocês aqui, é a situação do teletrabalho. Nós já havíamos conversado no vídeo anterior sobre essa situação, dispondo que o empregador poderia remeter o empregado ao teletrabalho, desde que com sua concordância, e arcando com todas as despesas dessa situação. Pois bem, o que houve de mudança agora? Para que você seja enviado ao teletrabalho, ou para que o empregador envie o empregado ao teletrabalho, não há mais necessidade de concordância do mesmo. O empregador, a seu critério, poderá remeter o seu funcionário ao teletrabalho, desde que o comunique com prazo mínimo de 48 horas de antecedência. Uma outra novidade é que essa comunicação pode se dar por meio eletrônico, pessoal, tá? Então não há mais necessidade disso ser formalizado de outra forma, você pode utilizar aí o meio eletrônico. Pois bem, outra situação que a gente vai elencar para vocês aqui é a questão das férias. E é aí que está a maior evolução dessa medida provisória, a maior construção dessa medida provisória está no direito a férias. O empregador poderá, a seu critério também, remeter o empregado a férias, ok? Para a legislação comum, tradicional, que a gente tem, as férias devem ser pré-avisadas com 30 dias, tá? E o pagamento das férias deve ocorrer até 2 dias antes do gozo das mesmas. Qual foi a alteração trazida pela medida provisória? Agora o empregador pode comunicar o empregado de suas férias com até 48 horas de antecedência, também podendo se utilizar de meios eletrônicos para tanto, tá? E o pagamento das férias pode ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo dessas férias. E ainda, uma outra novidade trazida é a questão do terço constitucional das férias, que na legislação comum ela é paga juntamente até 2 dias antes do início do gozo, e agora ela poderá ser paga, pessoal, juntamente com o 13º salário. Tá? Então o empregador poderá pagar lá no mês de dezembro esse terço constitucional das férias gozadas agora. Uma outra situação que surgiu por conta das férias é a possibilidade de suspensão tanto de férias quanto de licenças remuneradas, tá, dos profissionais da área da saúde e também de outros profissionais aí de serviços essenciais. Tá? Por conta da calamidade que a gente está vivendo, essa medida provisória trouxe essa possibilidade, até por conta da falta de profissionais que provavelmente a gente vai sentir aí nos próximos dias. Tá? Então poderá o empregador também suspender essas férias ou licenças remuneradas, desde que comunique, tá, este empregado com 48 horas de antecedência, também podendo se utilizar de meios eletrônicos. Ok? Pessoal, outra situação que teve aqui uma modificação, que foi inovado na nossa medida provisória, foi a questão das férias coletivas. Tá? Comumente, na nossa legislação comum, o empregador que desejar dar férias coletivas aos seus empregados, ele tem que comunicar aos órgãos competentes, fazer o prévio aviso também aos seus funcionários, e seguir toda a burocracia da legislação. A medida provisória trouxe então a possibilidade de que sejam disponibilizadas férias coletivas aos funcionários, tá? Sem a necessidade de autorização ou de informação aos órgãos competentes, desde que a gente notifique também aí os empregados com 48 horas de antecedência. Ok, pessoal?
Vamos ver o que a gente tem mais aqui na nossa MP para a gente poder conversar. A questão do aproveitamento de feriados. Isso é uma pergunta que tem chegado para mim aqui nas redes sociais. É a questão do aproveitamento de feriados, tá? Antecipação do aproveitamento de feriados. O empregador ele poderá, então, né, em decorrência de que você está afastado dos serviços, exigir que você trabalhe nos feriados, desde que não feriados religiosos. Tá? Feriados comuns, o empregador vai poder exigir que você trabalhe, então, em forma de compensação dessa jornada, desse período que você ficou afastado do emprego, né, por conta aí da pandemia. Ok? Banco de horas, pessoal. Já havíamos falado também no nosso vídeo anterior a respeito do banco de horas, da possibilidade de adoção desse banco de horas pelos empregadores. Ok? Então, foi regulamentado também por essa medida provisória essa possibilidade com algumas inovações. Tá? O empregador agora vai poder se utilizar desse banco de horas pelo prazo de 18 meses após o término do período da calamidade pública, ou seja, após 31 de dezembro de 2020, né, ele vai poder então utilizar a compensação dessa jornada por até 18 meses. Tá? A jornada poderá ser compensada 2 horas diárias, né, porque não podendo ultrapassar então o limite de 10 horas diárias de trabalho. Então, uma outra inovação aí são esses 18 meses que o empregador vai ter para fazer essa compensação aí a respeito do banco de horas, se for instituído na empresa. Ok? Uma outra medida que a gente teve na medida provisória é acerca do pagamento do FGTS, do recolhimento, né, do FGTS pelo empregador. O governo então dispensou os empregadores de recolher as parcelas do FGTS vencíveis em abril, maio e junho deste ano, ok? E essas parcelas, né, esses 3 meses de recolhimento, vão poder ser parcelados em até 6 vezes pelo empregador, ok? Então isso é uma novidade que vem então ajudar as empresas aí a ter um impacto menor, né, em decorrência dessa suspensão das atividades, ok, pessoal? Qualquer dúvida estamos à disposição e vamos nos informando aí na medida do possível.